Bora estudar divisões? Nas divisões de números naturais, onde aparece a vírgula, onde aparece dízima periódica, onde aparece uma dízima que não é periódica, tá bom? Não esqueça de deixar seu like. Vamos à divisão, pessoal. Na divisão temos o teorema do quociente. No teorema do quociente, temos o seguinte, que o D dividido por Dzinho tem um resultado Qzinho e um resto R. Né? Em outras palavras, Dzão dividido por Dzinho mais o resto é igual ao Q, onde o Dzão tem uma representação, o Dzinho outra representação, o Q outra representação e o R também. Que representação são essas? O D é chamado de dividendo. O Q é chamado de divisor. O Q é chamado de quociente. E para finalizar, o R é chamado de resto. Tá bom? Então, vamos aqui pegar um exemplo bem simplesinho. Show. Exemplo 1, tá? 486 dividido por 2. Então, 486 dividido por 2. Então, vamos aqui. Se ele vai dividir, vai ser o 2. Cabe quantas vezes dentro do 4? Por que eu peguei só o 4? Porque o 2 é menor do que o 4. Então, o 2 cabe dentro do 4, tá? Então, quantas vezes o 2 cabe dentro do 4? 2. 2 vezes 2, 4. O resto é 0. Toda vez que eu fizer essa multiplicação e diminuir, eu tenho direito a descer um número. Eu estou descendo o número 8, certo? Então, agora, quantas vezes o 2 cabe dentro do 8? É 4. 2 vezes 4, 8. O resto é 0. Aí eu vou fazer a mesma coisa, só que agora eu vou descer o número 6. Quando eu desço o número 6, está aqui ele. Quantas vezes o 2 cabe dentro do 6? 3. Então, no caso, 2 vezes 3 é 6 e o resto é 0. Então, terminei a divisão. Então, esse resultado aqui, 486 dividido por 2, é 243. Ok, pessoal? Então, agora vamos para mais exemplos, tá? Mais exemplos. Vamos botar aqui o exemplo 2. O exemplo 2, eu vou botar o número 86.412 dividido por 3. Aí vai ser a mesma ideia, Quantas vezes o 2 cabe dentro do 8? 2. 2 vezes 3, 6. Resto, 2. Aí eu vou ter direito a descer o número 6. Sempre eu tenho direito a descer quando eu fizer a multiplicação, tá bom? Então, no caso agora, a gente vai lá e continua o cálculo. Quantas vezes o 3 cabe dentro do 26? E, professor, nesse caso aqui eu não sei. Então, você vai fazer assim. Você vai pegar o 3 e vai começar a multiplicar. Começa logo por 5. 5 vezes o 3 é quanto? 15. Eita, tá longe. Se não é por 3, vou botar por 7, tá? 3 vezes 7 é 21. Olha, ainda não dá. Vamos botar por 8. 3 vezes 8 é 24. Olha, tá bem pertinho. Vamos ver se o 9 dá certo também. 3 vezes o 9, tudo é multiplicação. 3 vezes 9 é 27. Eita, passou. Se passou, o número que eu vou pegar é o número 8. Então, boto o 8 bem aqui. 8 vezes 3, 24. Como a gente diminuiu aqui, não foi? 24.
o resto é 2. Ok, pessoal? Então, ó, quando a gente pegar e for fazer a divisão que o número for grande, a gente escreve e tenta encontrar, tá? Então eu fiz aqui um paralelo. Como eu já fiz a multiplicação e encontrei a diminuição, né? Eu vou ter direito a descer o número 4. Ó. Quando eu desço o número 4, ó, para cá, fica 24, não é isso? 24. 24. Só que o 24 eu já encontrei aqui, já está aqui. Ó. Quantas vezes o 3 cabe dentro do 24? Está aqui, ó, 8. Aí eu vou lá e coloco 8 de novo. Ó. 8 vezes 3, 24. Deixa resto quanto? 0. Aí eu tenho direito a descer um número. Ó. Aí eu vou lá e desço. Eu tenho direito a descer esse número. Descer ele, ó, observe. Estou descendo esse número. Que número é? O número 1. Aí vou lá perguntar. Ó, o 3 cabe dentro do 1? Não cabe. Tem alguém para descer? Tem. Então vou descer. Ó. Como eu estou descendo seguidamente, eu vou colocar um 0 bem aqui, tá? Eu só faço isso se descer seguidamente e não diminuir. Que número desceu? Desceu o número 2. Não é isso? Se desceu o número 2, aí agora eu vou fazer a divisão. Vou fazer na divisão, ó. Quantas vezes o 3 cabe dentro do 12? Cabe 4 vezes. Então, 4 vezes 3 é 12 e o resto deu 0. Então, observe que 86.412 dividido por 3 é exatamente igual a 28.804, ok? Muito cuidado quando descer seguidamente. Se descer seguidamente, acrescenta um zerinho, tá? Ok? Vamos para mais um exemplo, tá? Um outro exemplo interessante também, ó. Vou botar o exemplo 3, tá? O exemplo 3, 484 dividido por 5. 484 dividido por 5. Aí vamos fazer a divisão. Ó. O 5 não cabe dentro do 4. Ele cabe dentro de 2 dígitos, né? Quantas vezes o 5 cabe dentro do 48? Professor, não sei. Aí você vai lá e faz. Ó. 5 vezes 5 é quanto? 25. Veja que ainda está longe de 48. Então, vamos botar logo 5 vezes 8. 5 vezes 8 ó, é 40. Então, 5 vezes 9 é quanto? 5 vezes 9 vai ser 45. Veja, está perto. Então, o número máximo que eu posso colocar não é o 9, então eu boto 9 aqui. Ó. 9 vezes 5, 45. O resto é 3. Desse que número? Ó, quando eu faço a multiplicação, eu tenho direito a descer um dígito, que é quanto? 4. Então, agora, ó, quantas vezes o 5 cabe dentro do 34? Professor, aqui está um número entre eles, né? Ó. Então, vamos botar aqui, ó, 5 vezes 7 é quanto? 35. Veja que passou, né? Então, vou botar 5 vezes o 6, é 30. Então, se eu colocar o 6, ó, 6 vezes 5 é 30. E o resto é 4. Ok? Professor, deixou um resto. Só que ainda dá para dividir? Dá. Aí observe, ó, toda vez tem alguém para descer? Não tem ninguém para descer. Se não tem ninguém para descer, você vai poder colocar um 0, contanto que você coloque uma vírgula aqui no dividendo. Ok, pessoal? Contanto que você coloque uma vírgula no dividendo.
vírgula. Tá? Eu coloco um zero e coloco a vírgula se por acaso não tiver ninguém para descer. Quantas vezes o 5 cabe dentro do 40? 8. Então aqui eu vou colocar o número 8. 8. 8 vezes 5, 40. Resto, 0. Ok, pessoal? Então observe, quando não tiver ninguém para descer, eu posso acrescentar o zero, contanto que eu acrescente a vírgula, tá bom? Eu posso acrescentar o zero, contanto que eu acrescente a vírgula. Vamos agora para mais um exemplo, tá? O exemplo 4. No exemplo 4, eu vou colocar o número 685 dividido por 6. Nesse caso aqui, como é que a gente vai fazer? Mesma ideia, mesma ideiazinha. O 6 cabe dentro dos 6? Cabe quantas vezes? 1. 6 vezes 1 é 6. Aí diminui, né? Dá 0. Aí eu vou descer o dígito, né? Eu vou descer que dígito? O 8. Aí vou fazer a mesma pergunta. Quantas vezes o 6 cabe dentro do 8? 1 também. 6 vezes 1 é 6. Deixa resto 2. Aí desce o 5. Vou descer o 5 porque eu tenho direito. Toda vez que eu multiplicar e diminuir, eu vou poder descer um dígito. Qual dígito eu coloco aqui? Eu coloco o dígito 5. Quantas vezes o 6 cabe dentro do 25? Professor, não sei. Então vamos lá. 6 vezes 5. 6 vezes 5 é 30. Muito grande, né? Então 6 vezes 4. 24. Então, o número 24. Então, no caso aqui, eu boto o número 4. 4 vezes 6 é 24. Deixa resto 1. Se deixa resto 1, o que é que eu faço? Eu vou continuar a divisão. Pessoal, tem alguém aqui para descer? Não tem. Se não tem, o que é que eu faço? Coloco a vírgula e acrescento um 0. Aí continua a divisão. Quantas vezes o 6 cabe dentro do 10? 1. 6 vezes 1 é 6. O resto é 4. Certo? Só que aparece algo bem interessante. Como eu coloquei já a vírgula, eu sempre tenho direito a colocar um 0. Justamente por causa dessa vírgula. Eu vou até colocar aqui a vírgula de roxo. O 0 de roxo. Para representar, porque por causa da vírgula, tá? Então, quantas vezes o 6 cabe dentro do 40? Professor, eu não sei, mas eu estou vendo aqui que 6 vezes 5 é 30. 6 vezes 6 é quanto? 36. Não passou. Então, 6 vezes 7 é quanto? 42. Então, o número que eu vou usar é o número menor que o 40. Desculpa, menor que 42. Tem que ser um número menor que 40, que é quanto? O 6. Então, se eu botar um 6 aqui, 6 vezes 6, 36. O resto é quanto? 4. E, professor, o resto aqui deu 4. Só que eu não tenho direito a colocar um zerinho, né? Por causa da vírgula. Então, observe que repetiu. Se repetiu, é porque aqui vai ser uma dízima periódica. Então, 685 dividido por 6 é exatamente igual a aproximadamente 114,16663 pontinhos, tá? Lembrando que a vírgula, lembrando que a dízima periódica eu posso representar nessa forma, ou então assim, 114,16 com uma barra em cima, tá? Ou assim, é a sua representação, tá bom? Então agora nós vamos para mais um exemplo, tá? O exemplo 5. No exemplo 5,
nós temos o seguinte, ó. Nós temos o seguinte: 6.845 dividido por 12. Por que é que eu botei 12? Para a gente começar a dividir com 2 dígitos, né? Então aqui, ó, quantas vezes o 12 cabe dentro do 68? E, professor, não sei. Pessoal, toda vez que você for fazer a multiplicação, e divisões, você vai fazendo os cálculos para memorizar, quem tem dificuldade, tá bom? Então, como aqui tem 68 e aqui é 12, né? Porque tem 2 dígitos, eu vou pegar os 2 dígitos. Ó. O 12 cabe dentro de 68. Como esse número aqui ele é muito grande desse, eu vou pegar o 12 vezes o 5. 2 vezes 5 é 10, vai 1. 5 vezes 1 é 5, com mais 1, 6. Então, ó, observe que deu um resultado 60, que é 68. Então, vamos ver o 6. 6 vezes 2, 12. Vai 1. 6 vezes 1, 6. Com mais 1, 7. Observe, ó, que o número passou. Então, o dígito que eu vou usar é o 5. Ó. Coloco o 5. 5 vezes 12 é quanto? 60. É 60. 68 menos 60 é 8. Aí, quando eu faço isso, eu tenho direito a descer um dígito, né? Qual dígito eu vou descer? O número 4. Não é isso? Aí a mesma coisa, ó. Quando você está praticando, você não apaga os cálculos, você deixa. Ó. Aqui é 84, eu já tenho 72. Vamos botar o 12 vezes o 7 para ver quanto é que dá? 2 vezes 7 é 14, vai 1. 7 vezes 1 é 7, com mais 1, 8. 84, aí ó, coincidiu. Então, que número eu coloco aqui? Que número eu coloco aqui? Eu coloco 7. 7 vezes 12, 84, e deixa resto 0, tá bom? Aí o que é que acontece? Eu vou agora descer o número que eu tenho direito. Qual o número que eu tenho direito? É o 5, né? É o que eu tenho direito depois que eu faço a diminuição. O 12, ele cabe dentro do 5? Ele não cabe. Né? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar, vou botar até aqui de azul. Ó. Como vai aparecer, ele vai aparecer um 0 aqui, né? Ó. Ele vai aparecer um 0. Se ele vai aparecer o 0, eu boto 0, vírgula. Tá bom? Aí agora eu continuo a divisão. Quantas vezes o 12 cabe dentro do 50? Olha aqui, ó, não dá, né? Vou botar 12 vezes 4. 48. Então, ó, é um 4. Então, é um 4. 4 vezes 12, 48. Resto 2, tá? Só que agora você tem que observar o seguinte, ó. Como eu tenho a vírgula aqui, eu tenho direito, depois da diminuição, em colocar um zerozinho bem aqui, tá? Esse 0 em roxo é porque eu tenho uma vírgula, eu tenho um direito. Toda vez que eu diminuir, eu tenho direito a colocar 1. Então, agora, quantas vezes o 12 cabe dentro? Quantas vezes o 12 cabe dentro do 20? 1. 2 vezes 12 é 12. 1 vezes 12, desculpe. Aí eu diminuo aqui, dá 8, né? Só que aqui, ó, eu tenho direito a colocar um 0 por causa de quem? Da vírgula, tá? Em roxo. Por causa da vírgula, tá? Toda vez que eu diminuir. Consequentemente, o que é que eu vou fazer agora? Ó? Eu vou, quantas vezes o 12 cabe dentro do 80? Quantas vezes o 12 cabe dentro do 80? Se eu for observar, ó, é 6. Porque se for o 7 é 84. Então eu boto 6 aqui, ó. 6. 6 vezes 72 vai dar igual a quanto? Desculpe, 6 vezes 12, 72. E deixa resto 8. Repetiu 8. Ó. Se repetiu, é porque aqui eu vou ter direito a colocar um 0. Não se repetiu 2 vezes,
É porque se vai repetir a terceira vez, a quarta vez. Então, a partir daqui vai ser uma dízima. Vai ser 6, 6, 6, 3 pontinhos. Então, 6.845 dividido por 12 vai ser igual a 570,416,666, 3 pontinhos. Você pode representar assim ou aproximadamente, porque é dízima, né? 570,416 com uma barra em cima. Tá bom, pessoal? Essa foi uma divisão com 6 dígitos. Vamos fazer mais um exemplo para finalizar nossa aula de hoje, né? Nossa aula de divisão. Vou colocar aqui, ó, exemplo. Aqui foi o exemplo 5, o exemplo 6, para finalizar. Vou botar assim, ó. 480, não, 4.080, o 4.831, 4.831 dividido por, deixa eu pensar aqui, 23. Dividido por 23. Que eu crio os números na hora, né? Então aqui, ó. Quanto é que vai ser? Se você for observar, temos o seguinte, ó. Temos o seguinte. O 48, cabe quantas vezes? Cabe quantas vezes dentro do 48? Cabe quantas vezes dentro do 48? Ele vai caber 2 vezes. 2 vezes. Né? Por quê? Vamos lá. Ó. 23 vezes 2, 46. Ó, não passou. Porque se fosse 23, fosse um 3, seria 69, tá? Você escreve, até ter prática, tá? Então aqui vai ser o número 2. 2 vezes 23 é 46, deixa resto 2. Só que eu tenho direito a descer um número, né? Aí eu vou lá e vou descer que número? O número 3. O número 3. Não é isso? Quantas vezes o 23 cabe dentro do 23? É 1. Então, 1 vezes 23 é 23, o resto é 0. Então, eu tenho direito a descer um número, né? Agora, ó, que número eu vou descer? Eu vou descer o número 1. Não é isso? Não é isso? Pronto, desci. Só o que é que acontece? Esse número não existe, né? Não dá para colocar 23 dentro de 1. Então, eu vou ter que acrescentar um número. Então, o que é que eu coloco? 0,10. Né? Só o que é que acontece? Esse 0 ele não existia, não é isso? Ele não existia. Por isso é que aparece um 0 aqui. E a vírgula, porque ele não existia. O 23, ele cabe dentro do 10? Ele não cabe. Então, o que é que eu faço? Eu coloco um outro 0 e acrescento um 0 aqui. Tá? Vou até colocar com outra cor. Vou colocar aqui com um vermelho bem mais forte. Ó. Esse 0, ele veio desse 0 aqui. Ó, porque eu coloquei eles ao mesmo tempo. Aí agora sim. O 23 cabe dentro do 100? Cabe. Quantas vezes? Ó, vamos descobrir. O 23 vezes o 4 é quanto? 12 vai 1, 92. Olha só, está bem pertinho, né? Então, aqui vai ser o 4. 4 vezes 23 é 92. O resto é quanto? 8. Né?
Só que eu não tenho uma vírgula, então eu tenho direito a acrescentar o quê? Um zero nele, né? Ó. E aí eu continuo a divisão. Observe que aqui, ó, quantas vezes o 23 cabe dentro do 80? Ele está entre o 3 e o 4. Ele não pode ser o 4 porque passa. Então é o número 3. 3 vezes 23 é 69. Deixa, resto quanto? Eu tenho 0 para tirar de 1, não dá, né? Então peço emprestado e devolvo. 10 menos 1 é 1. E aqui 8 menos 7, porque eu somo, né? 1 mais 6, 7. 8 menos 7 é 1. Então aqui ficou quanto? 11. Como eu diminuí, como tem a vírgula, eu tenho direito a colocar um zerinho. Aí agora o que é que eu faço? Eu vou ver o número, né? O 23 vezes o... Se aqui tem 4, vou botar um 5. Aí fica aqui, ó, 15, vai 1, 10, 11. Passou. Então é um 4 novamente aqui. Por quê? Porque vai passar. Então é um 4. Quando eu coloco 4, 4 vezes 23 é 92. Aí vou pedir emprestado, fica 8, né? Aí eu devolvo, fica 10. Peço emprestado, fica 11. 11 para diminuir de 10 é 1, fica 18. E assim sucessivamente, tá? Por que esse sucessivamente? Porque, pessoal, quando eu pego 4.831 e vou dividir por 23, ele não vai dar um número exato e nem vai dar um número que seja uma dízima. Ele vai ficar variando os números. Então aqui é um valor aproximado. Então 4.831 dividido por 23 vai ser igual a 210,0434, 3 pontinhos, porque aí você vai ter diversos números, tá? Vai ter diversos números. Como aqui deu 18, vou poder colocar um zero, né? Vai dar 180. Então, vai dar mais ou menos um número aqui que vai aparecer, provavelmente seja um 7. E assim sucessivamente, tá? Pessoal, essa foi a aula de divisões, tá? Todos vocês tenham bons estudos, tá? Não esqueça de deixar seu like e até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal. Se cuidem. Se inscreve no canal, tá?